Rompendo a maldição das nossas bisavós. Nós, mulheres, herdamos um veneno dourado, a crença de que sofrer é um ato de amor. Nossas bisavós nos legaram histórias distorcidas. Eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Se você gosta de saber mais sobre sonhos, sobre simbologias, sobre intuição, sobre sincronicidade, sobre os arquétipos, mitos, tudo aquilo que envolve o nosso mundo feminino e o mundo que está à nossa volta hoje, que reflete o quê? O que a gente tem dentro da gente, que são nossas sombras, e como transformar isso em luz. Eu trago os mapas aqui através das análises e interpretações dos símbolos e de muitos outros assuntos que vocês vão conhecer se vocês se inscreverem. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com as amigas, com as pessoas que vocês acham que mereçam ouvir e fazer parte dessa conexão conosco. Você está aqui, então você já deu o primeiro passo. Então vamos lá. Essas histórias, esses legados que as nossas vós deixaram para a gente como herança. Qual é o primeiro? A santa sofredora, que engolia o que de seus desejos, a rival que via as outras mulheres como ameaças, a cuidadora que matava a própria intuição para servir os outros. E esse movimento energético que nós entramos agora nessa semana, nessa sexta-feira do dia 6 desse mês de junho, que foi a Vênus em Touro, é a mesma que deveria ser nosso templo de alto prazer. Essa Vênus em nós foi sequestrada por essa herança. Transformaram-na em touro ferido, aquele arquétipo que confunde posse com entrega, submissão com devoção. Mas hoje, Kiron grita a verdade. Seu erro em amor não é a falta de entrega, não é com a falta da sua entrega que os seus relacionamentos se tornaram esses padrões nocivos, e você não consegue achar, não consegue desenvolver aquela paixão visceral que você tem dentro de você. É um excesso de lealdade a quem te aprisiona. Então, quais essas 3 sombras ancestrais que a gente tem que transformar aqui? Primeiro é a Marte, que é essa Vênus em Touro corrompida. Ela nos faz perdoar agressões em nome do que? Da paciência de Touro. Romantiza a renúncia como virtude. Mas escute, sacrifício sem autoestima é autocanibalismo, tá? Segunda sombra, a rival, essa lua negra em Áries. Sua lua em Áries sabe que é a minha, que pode ser a sua também, que está dentro do meu mapa astral. Minha lua está em Áries. Então, o que que isso me disse? O que que eu estou trazendo aqui para vocês? Fomos treinadas a ver as outras mulheres como competidoras. Então, essa sombra queima o que? Pontes de irmandade. Então, qual é a cura aqui? Que a sua verdadeira inimiga não é quem está à sua frente. Entendam isso, eu entendi isso em todo o meu processo. É o patriarcado que habita no nosso inconsciente, aquela imagem daquela menina, daquela criança que vê aquela mãe sofredora, que viu a avó, que vê a mãe que reclama, que tem uma vida sofrida, desgastada, e você olha aquele pai que sai para trabalhar e volta para jantar, tomar banho e dormir. Então você fala assim: não, ele conquista o mundo, ele não vive esse problema que minha mãe vive, e a nossa mãe é a nossa identidade. Nós somos a continuação viva dessas mulheres. Então a gente olhou para aquilo e todo um sistema da sociedade, desse patriarcado, desse racional, né, desse científico, e a gente o que? A gente sufocou, a gente enforcou o que? Os nossos poderes mais íntimos, que é a nossa paixão, o poder de criar vida, os nossos instintos, a nossa intuição, o que está oculto na gente. E qual é a terceira sombra? A silenciada. Tá? Então, é como se, que nem no meu mapa, esse Plutão que está no meu ascendente a 2 graus em Libra, então é como se eu estou trazendo a minha própria experiência para vocês, é como esse
se meu ascendente, né, em Libra com Plutão, ele conhecesse o preço do falso equilíbrio. Então é uma bomba atômica e é como a gente se mostra, esse equilíbrio que a gente tanto busca do yin e yang, dessas energias dentro de nós, a gente tem que abraçar tudo isso. Então, nós calamos desejos para não causar conflito. Mas esse grito engasgado vira câncer na alma. Gente, a harmonia que sufoca é a violência disfarçada de doçura. Então, a gente nos calar, calar o que a gente sente, os nossos desejos, por quê? Porque a gente quer evitar conflito. E na maioria das vezes, dentro do âmbito familiar, na nossa família, nós que cuidamos de tudo da casa, geralmente a gente vive isso e nossas mães viveram muito isso. Então a gente tem que saber lidar com essa sombra, trazer isso e abraçar tudo isso de uma forma diferente, de uma forma que a gente possa entender que os nossos instintos são nossas virtudes. Então, esses arquétipos revolucionários é trazer o quê? Trazer essa força da sombra para essa luz, para o consciente. Então vamos lá, a deusa Termes, a justiça que diz não quando o corpo pede fuga, que exige reciprocidade antes de tocar a terra do outro. Então, a gente tem que ter esse lema conosco: meu útero é sagrado, não é depósito de promessas vazias. Vamos lá, outro mito: as Eríneas Unidas, a fúria sagrada que não se volta contra irmãs, mas contra sistemas podres. Então, essas Eríneas, elas sussurram: irmã, tua raiva não é desequilíbrio, é farol. Então entenda isso e saia dessa ansiedade, saia de remédios. Você tem que entender que tudo isso borbulha dentro de você como uma bomba, como uma dinamite, e ela está prestes a explodir, a riscar um fósforo. Então transforme isso, é farol. E é como se a gente tivesse uma Hecate liberada, essa bruxa que usa o poder relacional para tecer redes, não prisões. Ela nos ensina o quê? Que relacionamentos são espelhos e não jaulas de ouro. Então, como que a gente pode começar a transformar todas essas crenças que nos limitam, que nos aprisionaram em gaiolas? Escreva num papel, né? É, é como se você tivesse colocando aquilo que te machuca, esse padrão tóxico que você herdou. Por exemplo, eu mereço migalhas. Então, escreva num papelzinho e depois você queime isso numa vasilha, uma vasilha de cerâmica, de barro. Então, o nome da mulher que você mais se identifica da sua linhagem ancestral, a gente sempre tem. E a gente olha muito para as virtudes. Nós carregamos geralmente como se diz, o legado de continuar o que nossas avós, né, não puderam terminar, e a gente tem uma rivalidade, uma rixa com a nossa própria mãe. Então entendam, às vezes tem outras pessoas dentro dessa linhagem que a gente se identificou como uma revolta a essa expectativa do que a nossa mãe não conseguiu corresponder para a gente, mas se a gente olhar tanta dor para trás, a gente começa a entender. Então, se você conseguir identificar, escreva num papel, porque você transmite isso, você traz uma ação yang, você realiza algo escrevendo num papel e você coloca um novo código com o nome dessa pessoa da linhagem que você consegue entender a sua ligação. Então você coloca: meu prazer é inviolável. E depois você queima tudo isso e diz, porque o queimar é um processo alquímico, ele transforma algo em outra coisa. Então é simbólico, não estou falando de magia, de nada, isso aqui é uma ação que você faz para quê? Para que a sua mente entenda: eu enxerguei isso, eu escrevi e eu transformo isso e jogo ao universo. Você sopra essas cinzas. Então você vai escrever e você vai dizer a hora que for queimar: eu honro a sua dor,
para essa irmã ancestral: "Eu honro a sua dor, mas eu não vou repetir a sua cela. A minha liberdade é a minha libertação". E você sopra. Então isso você está simbolizando, você está mexendo com todo o processo dentro do seu organismo e dentro do teu cérebro, você está trazendo ao córtex pré-frontal uma ação. Eu agi, eu não fiquei escondida com medo, fugindo daquilo. Eu transformei aquilo num ato simbólico. E essa integração yin e yang na prática. Então, toda manhã, você pergunta para o seu corpo, o que você recusa hoje? Registre os sinais, sonhos, contraturas no seu dia a dia, coisas que acontecem, aversões, situações ruins. Coloque a emoção, o que você sentiu, isso você vai fazendo um mapeamento das suas emoções. E qual é isso é o yin. E o yang ativo. Toda noite você tem que agir por um desejo egoísta, algo que é só seu, que você não vai dividir com todo mundo. Então, todo dia faz um carinho para você mesma, haja dessa forma. Por exemplo, você tem um chocolate, você come sozinha, sabe? E aquilo é seu, você comprou aquilo para você, então você vai comer um chocolate. Isso é um exemplo simples, ou dizer não, sem explicar nada, simplesmente não. Não quero, não posso, não vou. Ponto. Simples assim. Então o equilíbrio é isso, é o yin, a energia yin que protege fronteiras e a energia yang que ocupa espaços, porque no nosso cérebro não fica nada vazio, não fica buraco para você tirar algo, desapegar e transformar, você tem que completar aquilo com algo. E quando você faz uma ação yang, que é escrever no papel, num diário, falar, sussurrar, conversar com a natureza, plantar uma semente, uma árvore, você está mostrando que você substituiu aquilo que você descobriu em você que está ruim e por uma ação em comunhão com o universo, com o cosmos. Então é isso, mulheres de mãos dadas, faça essa meditação, veja, faça uma meditação guiada, escute um som da natureza, tem tantos aí, e você vai trabalhando isso, você se vê com várias outras mulheres que você não conheça, formando uma espiral, uma eclipse lunar. Então vamos chegar de romantizar a asfixia, tá? É como se a gente estivesse pronto para trazer essa mulher selvagem, para arrancar essas cordas que nos amarram, sabe. Então nossas bisavós, elas plantaram sementes de opressão, mas elas viveram aquilo, elas fizeram o melhor que elas podiam, mas hoje a gente pode muito mais. Nós colheremos as flores dessa revolução que elas plantaram com tanto sofrimento lá atrás. Então respire fundo, sinta a terra sob seus pés, ela não é uma tumba, gente, é uma catapulta que te impulsiona, um instinto que te chamam de loucura, é o mapa. E a irmã que te ensinaram a temer é tua aliada tácita. A maldição acaba aqui, termina aqui, encerra, quebra, corta esse ciclo, acabou, diga acabou. A maldição termina aqui, o amor começa agora, entendeu? Transforme isso. Comente aqui o que você conseguiu descobrir dentro dessa narrativa, desse conteúdo que eu estou trazendo, um padrão ancestral que você trouxe à consciência hoje. Coloque aqui nos comentários para eu saber que você está entendendo, que você está junto, em conexão comigo, com o nosso grupo. Isso é muito importante, porque juntas nós vamos constelar uma nova linhagem. Então aproveite esse momento, aproveite a minha energia, aproveite a energia das meninas, das 7 irmãs do Carmim, essas guardiãs do Carmim. Aproveitem, entrem nessa conexão, tragam essa sombra e coloquem, escrevam esse padrão aqui nos comentários, mas como, né, que a gente rompe,
Vocês podem falar: "Não, mas eu até descobri", mas como eu vou romper esses séculos de programação? Eu vou contar aqui o mito que vocês conhecem, mas as pessoas não percebem, elas olham tão por fora que elas não conseguem entender o valor que está naquilo, o mito de Iemanjá, que grita do fundo do nosso sangue ancestral, é o nosso sangue ancestral, o nosso sangue brasileiro. Porque Iemanjá, gente, ela não é só a mãe doce que nos ensinaram, ela é o Oguntê, é a guerreira das águas salgadas que afogou o seu próprio parceiro tóxico. Você sabia disso? Seu colar quebrado não é um adorno, são correntes rompidas. E ela sussurra: filha, tua fúria sagrada é maré alta. Deixe inundar as prisões. Seus sonhos podem revelar isso. Por exemplo, se você sonhar com sereias presas em redes, pérolas no fundo de um abismo, o sal que arde em feridas abertas, sabe, feridas expostas, tudo isso podem ser mensagens nos sonhos desse arquétipo que está dentro do nosso sangue. Somos brasileiras, que são esses arquétipos, são mensagens dessa Iemanjá Ogontê. Ela está te mostrando o oceano que cura é o mesmo que devora opressores. Prestem atenção. Eu falei de pérolas no fundo, sereias presas em redes, o sal que age em feridas expostas, tudo isso. Então prestem atenção aos sinais, tragam aqui, se você já sonhou com isso, me conte. Eu, todas as meninas que estão aqui nesse espaço do Caminho é Carmim vão adorar saber se vocês já viveram esse mito, se o seu inconsciente já trouxe pistas de que você tem que remodelar, transformar, transmutar tudo isso. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com as suas amigas. Se você lembrar, ai, alguém já me contou de algo parecido, traga aqui nos comentários para eu poder entender o contexto, traga o seu contexto, um pouco da sua história. E a gente fale o que você quer que a gente fale mais. Traga essas informações para que eu transforme isso em vídeos para vocês entenderem melhor e mapearem melhor esse caminho de vocês, esse caminho Carmim. E, gente, eu estou fazendo esse trabalho em junho com o feminino, vou trazer aqui mais temas, mais histórias, mais mitos, e estou fazendo com o grupo do Carmim, porque a gente encerra em junho. Em setembro eu vou ter um segundo grupo do Carmim, então aqui já fica o convite, fiquem ligados que depois, no verão, aqui que eu estou no hemisfério norte, né, eu vou trazer o link para o próximo grupo, como que vai ser, tudo documentado direitinho, mas já fiquem aguardando, se vocês quiserem participar, vai ser um número pequeno de pessoas, porque eu tenho que dar conta de todo mundo, a gente também tem atendimentos individuais, a gente tem muitas histórias a serem trabalhadas, muito mito, muita sombra, e se você tem coragem de ir às suas profundezas, então aguarde, coloque aqui eu quero, conte um pouco, porque aí a gente já vai entrando e se preparando para essa conexão, porque é uma entrega, é uma conexão, é uma integração. Então precisa de preparo, não é assim de uma hora para outra. Então, se você está aqui e você quer essa transformação, então você já vai se ambientando com a forma como eu trabalho, com os símbolos que estão envolvidos em toda a nossa história e vai ser muito bom. E eu também tenho um trabalho, que é um projeto que ainda estou terminando, que vai ser com os arquétipos do tarô e da astrologia. Então, mas eu vou falar isso mais para frente para vocês, porque tudo é um estudo bem minucioso, eu gosto de estar trabalhando, eu gosto de estar experimentando antes de trazer isso para o coletivo, tá bom? Então, é isso, eu aguardo vocês, se inscrevam aqui, mande para as amigas e venham fazer parte dessa conexão, dessa união, desse renascer desse feminino que foi tão esmagado e que a gente está aqui agora ali com a nossa aliada principal trabalhando conosco, Gaia, Gaia. Então, vamos nos integrar a ela, vamos caminhar junto com Gaia, que a gente vai passar por isso e nós vamos escrever um legado, uma história de transformação, de revolução nunca vista antes.
tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.